Olá, seja muito bem-vindo. Nessa aula eu vou te explicar como fazer para os seus produtos, para os seus doces, brigadeiros, palhas italianas, brownies, parecerem maiores do que eles realmente são. Preste atenção, quando você faz um produto para fornecer para estabelecimentos comerciais revenderem, ou ainda que você não faça produtos para estabelecimentos comerciais revenderem, você faz os seus produtos e vende direto para o consumidor final. Você vende ele para alguém. Você precisa que alguém olhe o seu produto, analise se é uma boa opção para ele comprar ou não. E acredite, o consumidor faz isso de forma milimétrica, de forma minuciosa, de forma rápida, quase que inconsciente, mas ele faz. O seu brigadeiro, para alguém comprar de você, seja de forma direta ou indireta, seja diretamente para o consumidor final, ou pior ainda, quando você distribui em pontos de venda que você não está ali para vender, você não tem como usar argumentos direto para o cliente para convencê-lo de que o seu produto é bom. Você fornece em pontos de venda, você não está ali a todo momento, você não tem como fazer um clone de você, onde você vai um para cada ponto de venda seu e fica lá do lado do seu expositor parado, esperando os clientes chegarem, e cada cliente que chegar você falar: olha fulano, o meu produto, o meu docinho, o meu brigadeiro, o meu brownie, olha só que maravilhoso que ele é, eu faço ele com ingredientes selecionados, com ingredientes de primeira qualidade, inclusive eles estão fresquinhos, olha só os sabores que eu tenho, que maravilhosos. Pensa se o seu filho não vai gostar de receber um brownie como esse, recheado com creme de avelã ou com Nutella. Olha só esse outro produto que eu fiz hoje aqui. Não tem essa. Eu, atualmente, aqui na minha empresa, atendendo aí mais de 650 pontos de venda, eu posso dizer com propriedade que existem técnicas que o seu produto possa ter, que você possa aplicar no seu produto, no seu brownie, na sua palha italiana, no seu brigadeiro, que converse melhor com o cliente, que faça com que este produto converse melhor com o cliente. Já que você não pode estar lá, você tem que fazer o seu produto de uma forma em que ele se venda sozinho para o consumidor. E existem muitas formas de se fazer isso. Hoje, nessa aula, eu quero te ensinar a como você fazer o seu produto parecer maior do que ele realmente é. Primeiramente, eu quero te dizer que você precisa, primeiramente, pensar numa coisa: quais são os ingredientes que você está utilizando? Vamos falar um pouquinho aqui da palha italiana, tá? Vamos começar pela palha italiana. Eu vou te dar aqui exemplos bem práticos, bem técnicos de como fazer o seu produto parecer maior do que ele é. Primeiramente, começando pela palha italiana, vamos falar um pouquinho do formato dela. Você pode fazer a sua palha italiana quadrada. O que é um formato quadrado? É um formato que é igual, né, em ambas as extremidades. Ele não é de um tamanho no comprimento e de outro tamanho na largura. Ele é do mesmo tamanho no comprimento e na largura. Isso é o que faz um produto ser quadrado. Se ele for diferente, ele não é quadrado, ele é retangular. Quando você faz um produto quadrado, qual que é o problema de fazer um produto quadrado? Primeiramente, quando você coloca, provavelmente você expõe as suas palhas italianas nos pontos de venda de pé, assim, né? De pezinho no expositor, uma atrás da outra, assim, na caixinha bonitinha. E assim que você expõe os seus produtos, né? Beleza. Quando você expõe o seu produto dessa forma e o seu produto é quadradinho, ele não tem altura. E isso é um problema, porque um pertinho do outro, amontoadinho, né? Bem colocadinho ali no expositor, não gera percepção de tamanho para o cliente. O cliente, quando ele vai olhar para o seu produto, ele precisa ver a altura, ele precisa ver tamanho, precisa chamar a atenção do cliente. E é por isso que eu recomendo que você, primeiramente, faça as suas palhas italianas de forma retangular, porque quando você colocar elas no expositor uma atrás da outra, diante lá de 18 outros modelos, tipos, sabores e marcas de doces que vai ter lá naquele ponto de venda, o seu produto tem uma chance de se sobressair. Você sabia que, estatisticamente falando, o primeiro produto que o cliente bate o olho geralmente é o produto que ele acaba comprando? Logo, se você consegue sair na frente dos outros produtos através desse ganho, dessa conquista, né, dessa pequena conquista de fazer o cliente olhar primeiro para o seu produto antes de olhar para qualquer um, você já saiu na frente. Aí nesse momento me vem a imagem, aquelas cenas de corridas, né? Quando é dada a largada, geralmente o carro, ou enfim, o veículo, o animal que está ali, que sai na frente, que larga na frente dos outros, ele tem pequenas chances a mais de ganhar aquela corrida, porque ele já saiu na frente. Já viu aquela expressão? Já saiu na frente? Isso não vem do nada.
nada, não é uma coincidência. Essa expressão existe porque ela faz sentido. E quando você tem o olhar do seu cliente atraído primeiramente para o seu produto, você já saiu na frente. Você já está na frente dos outros demais produtos. Então, essa é a intenção de fazer o seu produto mais alto, de fazer o seu produto retangular e não quadrado, nem muito menos. Aí tem o pior de todos, né? O retangular, aí você vai lá e faz. Beleza, vou fazer retangular, igual o Bácaro falou. Aí você vai lá e expõe o produto deitado, assim, o retangular mais exposto deitado. Aí ele fica mais baixinho ainda do que ele deveria. Não faça isso. Faça o seu produto retangular e exponha ele no ponto de venda de pé, tá? E, estatisticamente falando, isso é muito melhor, é mais vantajoso. Segunda coisa que eu preciso te falar a respeito da palha italiana. Você tem que parar com esse negócio de querer fazer o seu produto gordinho, gorduchinho. Lembra das barras de chocolate que você comprava deixa eu ver para eu não ser exagerado aqui, há 10 anos atrás? Lembra como que era o tamanho das barras de chocolate? Dos anos 90 para cá, presta atenção, as barras de chocolate caíram de 200 gramas para 180, depois para 150, depois 125, 100 gramas, 90 gramas e hoje algumas marcas comercializam o seu chocolate até tamanhos menores do que esses. É isso mesmo, eu ia falar 180 gramas com medo de ser exagerado, mas é isso mesmo. É até mais, né? Até mais do que 180. 200 gramas, algum tempo atrás, as pessoas faziam, as empresas, né? Nestlé, Garoto, enfim, lá, faziam as barras de chocolate e elas vinham pro mercado a 200 gramas. E eu me recordo que nesse tempo, uma barra de chocolate custava em média de 5 a 6 reais. E hoje, as barras de chocolate continuam custando de 5 a 6 reais. Obviamente, com variações. Existem mercados que vendem até mais barato do que isso e alguns que vendem mais caro do que isso, mas nessa média eu consigo encontrar hoje aqui, próximo aqui da minha localização, mercados que vendam a esse preço. Ao mesmo preço que eram vendidas as barras de chocolate antigamente. Mágica? Não. Eles estão fazendo justamente isso. Eles estão diminuindo o tamanho dos produtos. Agora, olha o quão estratégico é essa decisão, porque eles não diminuíram o peso do produto fazendo parecer que o produto está menor. Ou será que sou só eu? Inclusive, eu gostaria que você comentasse aqui embaixo no rodapé desse vídeo se você também tem essa sensação de que os chocolates se mantiveram o mesmo peso. Você sabe que eles não se mantiveram. Racionalmente falando, você sabe que eles diminuíram de peso, até porque agora ainda mais, né? Você sabe que você pegou essa informação de que os chocolates antigamente vinham com até 200 gramas e agora eles estão com até 90 gramas, alguns até menos do que isso. Mas visualmente falando, será que sou só eu? Não é possível. Comenta aí, pelo amor de Deus, comenta para eu saber que eu não tô sozinho. Se você também tem essa percepção de que parece que os chocolates se mantiveram, parece que é o mesmo tamanho. Você compra uma barra de chocolate hoje, você come ela sozinho, você fica com um baita de um peso na consciência. Porque antigamente, se você comesse uma barra de chocolate sozinho, você estaria consumindo 200 gramas de chocolate. Hoje, apenas 90. Olha o que a indústria vai fazendo na mentalidade do consumidor. Vai fazendo o consumidor acreditar que ele está comprando o mesmo produto pelo mesmo preço. E, na verdade, não é. O preço se manteve. Agora, o produto diminuiu bastante de tamanho. Só que diminuiu no peso, na quantidade real. No tamanho, quase não. O tamanho se manteve. E como? Que mágica é essa que a indústria faz para manter os seus produtos visualmente falando, perceptivelmente falando, do mesmo tamanho que sempre foi? Simples. Eles mantêm praticamente a mesma largura e o mesmo comprimento. Note que as barras de chocolate geralmente são retangulares, e isso não é por acaso, mas eles diminuem a espessura do produto. Se eu faço hoje aqui uma palha, a minha palha italiana, ela tem 5,5 de largura por 7 de comprimento por 1,8 de espessura. Se eu faço uma palha italiana e elas pesam 60 gramas, se eu faço uma palha italiana com 1,9 de espessura, ela já pula lá para 68 o peso dela, aumenta consideravelmente. 1 milímetrozinho, uma coisinha mais que eu aumento, o peso dela já salta. E o cliente não vê isso, o cliente não percebe isso. Eu entendi isso, somado a diversos estudos e, enfim, técnicas que foram formadas aí por mim e algumas com auxílio de profissionais, com auxílio de estudos que foram feitos no decorrer dessa minha jornada, eu constatei o seguinte, que um produto, para ele parecer maior, ele precisa ser fininho. Então, muito mais vale você pegar uma palha italiana e você fazer ela com 1,8 de espessura, ou 1,5, ou 1,2, fazer ela bem fininha. E você faz o teste aí e depois você volta aqui para me falar o que deu. Faz uma palha italiana com 1,8, sendo
7 de comprimento e 5,5 de largura e faz uma palha com 1,5 de espessura, não mais 1,8. O mesmo peso, eu quero as duas palhas do mesmo peso, só que com uma diferença obrigatória, que uma tenha 1,8 de espessura e a outra tenha 1,5 de espessura. Faz esse teste e você vai ver o quanto que as duas vão dar de diferença. É assim que eu faço com a minha palha italiana, para ela parecer maior do que é. Tem algumas outras coisas, tá? Como, por exemplo, eu vou te dar um exemplo aqui do biscoito da palha italiana. O biscoito, né? A palha italiana, você já sabe que é composta por três partes, né? Massa, biscoito e a parte de cima que empana, que no caso eu faço aqui com leite em pó. Então, entre a massa e o biscoito, que é o que majoritariamente compõe esse produto, você sabe que a massa, ela é mais densa do que o biscoito. Ou seja, se você pegar 60 gramas de massa e 60 gramas só de biscoito, o volume do biscoito vai ser muito maior. Por isso, quando você une os dois e você compõe a sua palha italiana de uma forma que ela tenha uma boa quantia de biscoito, ela vai parecer maior e quando você colocar isso na balança, ela não vai ter nem, sei lá, o peso que você imaginava. Você faz uma palha com mais massa e menos biscoito, de um certo tamanho. E você faz uma outra palha do mesmo tamanho, só que com mais biscoito e menos massa. Ou seja, essa palha daqui, ela está mais leve do que essa. Embora as duas tenham o mesmo tamanho. As duas, aos olhos, elas parecem iguais. Mas quando você coloca na balança, essa daqui que está com mais biscoito do que massa, ela está mais leve do que essa que está com mais massa do que biscoito. Equilibrar isso de uma forma que fique agradável ao paladar. Você não pode também colocar muito biscoito, porque senão a pessoa vai comer e falar, meu Deus, o que é isso? É só bolacha pura? É aí que eles conseguem vender, por exemplo, aquele chocolate bis. Você deve conhecer, né? Quem nunca comeu um bis na vida. Esses dias eu comi eu falei, meu Deus, isso aqui parece uma bolachinha wafer. Aquelas bolachinhas que vendem wafer, né? Você deve conhecer. Com uma laminazinha, parece que é um líquidozinho de chocolate por cima, só para dizer que tem. Então, o que eles fizeram? Eles fizeram exatamente isso. Eles estão ganhando no volume. Você olha uma caixa de bis, deixa eu até ver o tamanho, o peso, o conteúdo aqui da caixa de bis, pra não te falar besteira. Ó, conteúdo da caixa de bis tem 126 gramas. Aí você olha pra uma caixa de bis de 126 gramas e você compara com uma barra de chocolate de 126 gramas. Parece que no bis tem muito mais conteúdo. Parece que tem muito mais coisas pra comer. E é isso que o ser humano olha. O consumidor em geral, na maioria das vezes, é isso que ele tá olhando. O volume, o quanto eu vou comer de tal produto. O bis, ele é composto simplesmente por uma bolachinha banhado com uma laminazinha de chocolate, quase imperceptível. Aquilo não pesa, dá volume, mas não pesa. Quando você entende isso e você replica isso no seu produto, na sua palha italiana, por exemplo, você pode equilibrar de uma forma que fique com um pouquinho mais de bolacha, mas que fique ao mesmo tempo agradável ao paladar, que você coma aquele produto e ele não pareça um monte de biscoito com um pouquinho de massa de brigadeiro no meio. Não pode ser assim, senão a pessoa vai até comprar, porque vai chamar a atenção dela, vai parecer grandão, ela vai comprar, vai comer, e quando ela comer, ela não vai gostar e não vai comprar mais. Então, essa é uma outra dica que eu te dou para você dosar bem aí, né, a quantidade de massa em proporção ao biscoito que vai dentro dela, tá? Dentre essas técnicas, existem várias outras aqui que eu não posso ficar falando todas aqui pra você, mas com isso você já consegue entender muito bem como fazer pro seu produto parecer maior do que ele realmente é. Vamos falar um pouquinho do brownie. Como que eu faço, Bácaro, pro brownie parecer maior do que ele realmente é? Muito se diz por aí que o brownie é uma massa, que não é um bolo, eu concordo, o brownie não é bolo, e que não se deve bater muito. Tem gente até que ensina a fazer brownie nem batendo na batedeira, fazendo ali na mão, né, no fouet, mexendo devagarzinho. Fala isso pra quem faz 3.000 brownies no dia. Enfim, né? Eu bato meu brownie aqui na batedeira e aí que tá uma sacada, porque quando você bate um pouquinho a mais a sua massa, o que você faz com ela? Você incorpora ar nessa massa. Quanto mais tempo a sua massa fica ali batendo na batedeira, mais ar entra nessa massa. E com isso, o que acontece com ela? Se ela está com bastante ar, ela fica aerada. Essa massa fica aerada, logo ela fica mais leve.
Logo, aquele brownie que você olhava para ele e ele estava com 70 gramas e para isso acontecer ele tinha que ficar baixinho, magrinho, magrelinho, porque a massa era bem embatumadinha e tá bom, talvez tenha que ser assim a massa do brownie, talvez um brownie mesmo correto, né, para passar lá no MasterChef e o Jacan falar, olha, esse brownie é um brownie de verdade. Você é vergonha da profissão! Mas a gente não tá vendendo brownie pro Jacan, a gente tá vendendo brownie para pessoas comuns, pessoas que não tem tanto senso de paladar como um chefe francês tem. E aí que muda o jogo do negócio, porque quando você tá muito apegado em fazer o produto da técnica muito certinha, e você não quer nem você não quer nem uma modificação para o seu produto ficar um pouco mais chamativo ao seu cliente, porque às vezes você carrega isso consigo, esse ego, né? Não, eu vendo só 10 brownie no mês, mas o meu brownie é um brownie de verdade. Tá bom, continua vendendo 10 brownie no mês. Enquanto isso, tem um monte de outras pessoas que estão seguindo isso à risca e estão multiplicando os seus faturamentos por 10, por 15, por 30. Eu te respeito a sua opinião. Agora sim, dá pra você bater um pouquinho mais a massa do seu brownie, em troca de que ela fique uma massa um pouquinho mais leve. Eu não tô falando pra você bater loucamente pra que o seu brownie vire um bolo fofinho, um pão de ló. Não é isso. É um pouquinho mais. Ela vai ficar com um pouquinho mais de ar. E aquele brownie que antes era mirradinho, pequenininho, agora ele vai ser um brownie mais encorpado. E lá no conteúdo da embalagem, haverá o mesmo peso que antes havia. A diferença é que o seu brownie está com uma massa mais leve. É assim que eu faço aqui na minha empresa, que eu faço para os meus produtos parecerem maiores do que eles realmente são. Falando um pouquinho do brigadeiro, o meu brigadeiro hoje tem 50 gramas de massa. E como que eu faço para ele parecer um pouco maior do que ele realmente é? Uma técnica que eu uso aqui, que você pode replicar aí, que vai te ajudar com certeza, é usar uma forminha um pouquinho menor do que a forminha que você já está acostumado. Se fosse ver, a forminha ideal para o meu brigadeiro hoje seria a forminha número 2, que é aquela maior. Só que eu uso a forminha número 3, que é a menor. É assim mesmo, você sabe, né? Que quanto maior o número da forminha, menor é o tamanho dela. Eu não sei porque eles fazem isso até hoje, eu não me conformo. É só para confundir a cabeça do confeiteiro, do santo confeiteiro brasileiro, mas é assim que o mercado trabalha. Então assim, a forminha número 2, que é maior, talvez fosse o tamanho ideal para o meu brigadeiro. Só que eu uso a 3, que é um pouquinho menor. Quando eu coloco um brigadeiro dentro de uma forminha um pouquinho menor, ele parece estar ainda maior. Você já viu o gordinho quando tá usando uma roupa menor do que é pro corpo dele, que fica com a barriguinha de fora? Ele não parece que tá ainda mais gordinho? Se ele usasse uma camiseta mais larga, né? Mais, enfim, ficasse mais larga, que não marcasse tanto o corpo dele, ele não pareceria tão gordinho. Eu sei porque eu às vezes faço isso, eu confesso. Às vezes eu uso uma camiseta um pouco maior do que o meu número pra não aparecer tanto os bacon, as banhazinhas que fica lá por baixo, né? Quando você faz isso com brigadeiro é a mesma coisa. Você está colocando um produto que era para ser colocado numa forminha maior, você está colocando numa forminha menor. Logo, ele parece estar ainda maior do que ele realmente é. Você tá entendendo? Você entendeu as dicas que eu passei aqui? Você vai replicar aí no seu negócio? Então vamos fazer um trato. Você replica, você faz aí, coloca essas dicas em prática e depois você volta aqui e coloca um comentário aqui para mim saber se isso fez sentido ou não para você. Se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like aí. Se você ainda não era inscrito aqui no canal, se inscreva agora mesmo para você receber os próximos conteúdos. Ativa o sininho para que cada vez que eu postar um vídeo novo aqui, você seja notificado. Foi um prazer imenso passar mais esses ensinamentos. Te vejo no topo da confeitaria escalável. Até a próxima e tchau!